Muito bem, senhores. Era uma vez um curso em que se tratava de diversos tipos de listas. A gente fez ali as listas, a gente fez a pilha, aí depois a gente fez a fila, rapidinho, mas a gente vai voltar para isso mais tarde. A gente percebeu que elas eram duas estruturas de lista com uma política específica de acesso aos elementos. A pilha era o que mesmo? Era o primeiro que entra é o último que sai, o first in, last out. A fila era o primeiro que entra, first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro a sair. Aí depois a gente começou a falar, bom, tudo bem, vamos generalizar essa ideia, agora vamos fazer listas encadeadas. Listas ligadas ou listas encadeadas, praticamente a mesma coisa. Aí, como motivação para essas listas ligadas, a gente falou assim, vamos usar matrizes esparsas. Matrizes esparsas era a nossa motivação de lista ligada, e agora a gente vai ver a motivação de matrizes esparsas, que são os autômatos celulares, que foram motivados primeiro na biologia, mas têm aplicações diversas, inclusive em economia. Qualquer coisa que tenha a ver com sistemas complexos, os autômatos celulares têm aplicação nisso. Eu mandei para vocês no blog uma listinha de coisas interessantes para vocês verem. Não era para ver para hoje, mas é para você ver depois do que se trata isso e tal. E tem aplicação. A aplicação que eu conheço é aquela de biologia, que foi da onde eu aprendi esse negócio de autômatos celulares. Mas no texto que o cara fala, ele põe várias aplicações diferentes. Aplicações em engenharia, aplicações em economia, aplicação em biologia. Tem um parágrafo, uns 2 ou 3 parágrafos para cada aplicação, então vale a pena dar uma olhadinha aí lá. E ele fala de sistemas dinâmicos de modo geral, e aí economia como sendo um caso particular de sistemas dinâmicos complicados, né? Sistemas dinâmicos complexos. Bom, muito bem. Mas o que é isso aqui? A gente já vai ver daqui a pouco. Então segura a onda aqui, que primeiro nós vamos falar das matrizes esparsas. Nossas matrizes esparsas são objetos do seguinte tipo. Seja uma matriz A... Não estou gostando desse aqui, eu vou botar um pouco mais gordinho. Seja uma matriz A, gigantesca, N por M, que tem uma particularidade interessante. A maioria esmagadora dos elementos é repetido. O que quer dizer repetido? É o mesmo número, o mesmo caractere, a mesma informação o tempo todo. Aqui, sem perda de generalidade, nós estamos assumindo que vai ser 0, tá bom? Então, um monte de zeros na sua matriz. Podia ser qualquer outro valor, desde que seja repetitivo, 0, 0, 0, em tudo quanto é lugar, 0, 0, 0, 0, exceto em algumas poucas posições. Então, imagina que está tudo 0, exceto em algumas posições. Por exemplo, aqui, no seu A, A15, aqui no A28, e aqui no A75, não está dando para chegar, 75, 3, pronto. O resto é tudo 0, 0, 0, ok? 0, 0, 0, 0, tudo quanto é lugar. Bom, se você tem uma matriz desse tipo, a gente viu que não é muito esperto guardar essa matriz do jeito que ela está. Existe um jeito alternativo interessante de se guardar essa matriz, que a gente chama de B, é a estrutura de dados adequada para se lidar com uma matriz esparsa. Então a matriz, ela existe, ela é a A, ela nunca vai deixar de existir, tá bom? Põe isso na cabeça. Ela está lá, ela existe virtualmente, ela existe abstratamente. Ela não vai estar implementada no computador, ela só existe na sua cabeça. Mas é a matriz A o tempo todo, tudo bem? Só que, para ganhar espaço, nós vamos representar ela de um jeito diferente. Nós vamos representar ela desse jeito aqui. A gente vai fazer o seguinte, usando a propriedade de que tem muitos zeros ou muitos elementos repetitivos, nós vamos fazer o seguinte, toda vez que for 0 eu não escrevo. Fica subentendido que Diga. Professor, se essa matriz
Ah, então. É que na verdade... Tá, a pergunta... O pessoal de casa acho que não ouviu a sua pergunta. Não, falando sério. A pergunta foi o seguinte: se a matriz é virtual e ela não existe, só existe na nossa cabeça, tá, beleza, mas como é que nós vamos colocar ela no computador? Então, em geral, você nunca vai colocar ela. Você nunca vai ver ela em sua forma decadente. Você vai sempre ver ela na sua forma de estrutura de dados esparsa e você vai ter que abstrair a existência dela, imaginar que a A existe sem, de fato, nunca ter visto ela. Faz sentido? Mas aí, a B... Tipo, da onde que vem a B? Da onde que vem a B? Não é que ela não existe, ela existe, mas ela existe só na sua... Que nem o Papai Noel, ele existe só na sua cabeça. Não, falando sério, ela existe, mas só é uma abstração. A matriz A, ela nunca vai ser implementada no computador de verdade. Você não precisa que todos os elementos que são zero estejam implementados de verdade, ocupando espacinho na memória, para que você diga que todos esses caras aqui existem, são zero, mas estão implícitos, entendeu? Você não precisa colocar no micro, você não precisa ocupar espaço de memória com eles. Certo, então essa função que a gente fez para achar quem é a B dado uma matriz A... Ah, isso aí foi só, ela é desnecessária, é só pra gente começar a brincar. A B é dado. Se você tiver uma matriz gigantesca, você não vai conseguir... Se a matriz for realmente gigantesca, a ponto de você precisar muito dessa formatação do tipo B aí, de formatação de matriz esparsa, ela nunca vai ter sido enfiada no micro para começar, entendeu? Você nunca vai ter colocado ela em nenhuma vez. Então a nossa funçãozinha que transforma A em B, que transforma a nossa matriz A numa matriz B, que na verdade representa A, é uma funçãozinha didática, só para a gente entender o que está acontecendo. Ela nunca, se você realmente está numa situação mega esparsa, você nunca vai conseguir botar desse jeito aqui. Ou até vai conseguir, mas, tá, vai, se ela for, sei lá, 1000 por 1000, dá ainda, com bastante esforço, dá. Não é que, quando eu digo nunca, não é que é impossível, lógico que dá, mas é um negócio que não é, o ideal não é esse. Então, o que eu quero dizer para você é que, em princípio, você nunca precisa ter tido acesso em nenhum ponto na sua vida em A. Você pode construir B direto, porque para saber quem é A, num problema real, as pessoas vão ter que te falar quem são os elementos não zero. E depois dizer, e zero para todos os outros. E aí, então, você já vai construindo desse jeito direto, né? Então, você não precisa ter acesso a A em nenhum momento da sua vida. A nossa funçãozinha que transformava A em B é apenas didática. Tudo bem? Depois você não vai mais usar. A função da função que transforma isso nisso? Isso é só para a gente criar um B. A função bacana mesmo é aquela que devolve qual é o elemento da matriz A só tendo B. Que aí você nunca vai precisar tocar A de verdade. A vai permanecer na sua cabeça. É uma abstração que você nunca vai implementar de verdade. Faz sentido, gente? Tudo bem? Vocês entenderam o que ele falou? Então, é só a primeira funçãozinha é só didática, só para a gente... Ah, tá, entendi como é que faz uma conversão de uma para outra. Mas, é lógico, pode ser que alguém te dê uma... Na verdade, não é totalmente inútil, quer dizer, não é totalmente didática só, não. Imagina que você está num problema onde a configuração inicial que a pessoa que está trabalhando, sei lá, de onde é que veio essa matriz, a pessoa não sabe lidar com matriz esparsa. Ou o programa não foi feito para isso. E ela é grande, 1000 por 1000, ainda é factível, sei lá, ou mais, 1 milhão por 1 milhão. Acho que 1 milhão por 1 milhão já não dá mais, mas grande, mas ainda factível. Só que você precisa iterar ela no tempo, que é o que nós vamos fazer hoje. E guardar todas as passagens. Aí, cada vez que você itera essa matriz para uma próxima, você está duplicando ela, triplicando, quadruplicando. Aí vai chegar uma hora que não vai dar mesmo. Mesmo que a primeira vez tenha dado, por uma coincidência que M e N não eram tão gigantes assim, depois de um tempo não dá mais. Então, mesmo que alguém te descolhe uma matriz gigante logo de cara e fale, finalmente consegui, demora 3 horas para dar um download da matriz, aí a sua função de transformar essa matriz nessa não é tão inútil assim, porque aí daí se transforma, joga fora, nunca mais trata com essa A e fica só com a B. Então não é totalmente didático, mas aqui o objetivo era didático. Para nós, você sempre vai receber B pronto de alguma forma. Ou vai fazer você mesmo a partir de primeiros princípios. Tudo bem?
Então vai. Ai, mas como que é esse tal de B? A gente ficou discutindo o B, mas como que é o B? O B vai marcar somente as posições onde é não zero. Por exemplo, nesse exemplo aqui, teria um 1, um 5, teria um 20 e um 8, e teria um 75 e um 3 só. Olha só que beleza. Você substituiu uma matriz N por N de tamanho gigantescamente arbitrário por uma matriz 3 linhas por 2 colunas. Muito bem, aí você se convenceu de que isso era uma coisa boa. Então, de novo, você tem uma matriz A cheia de zeros ou elementos repetidos e alguns A e J's que não são zero. O resto é tudo zero, zero, zero. Que não são zero. O que você faz? Você cria uma matriz B que tem todos os IJs. Ah, uma coisa que eu falei que eu esqueci. Quando eu coloquei B só guardando as posições, os índices da matriz A onde tem valores não zero, eu meio que subentendi que todos os não zero também são alguma outra coisa conhecida, né? Por exemplo, 1. Porque eu não guardei o valor de A e 5. Se todos eles forem iguais e ficar implícito que todos são iguais, todos valem 1, por exemplo, se for uma matriz A binária, que só tem 1 ou 0, 1 ou 0, um monte de zero e de vez em quando é 1. Está cheio de problemas que podem ser modelados com matriz desse tipo. Aí você não precisa colocar aqui o valor 1, porque você já está implicitamente assumindo que se aparecer aqui vale 1, se não aparecer vale 0. Mas vamos supor que você esteja num caso um pouco mais geral, onde você precisa guardar assim o valor que tem aí 5. Bom, então você põe aqui A e 5, aqui você põe A28 e aqui você põe A75, 3, certo? Então sua matriz agora tem 3 linhas e 3 colunas. Então aqui também fica diferente, aqui você guarda o valor propriamente dito de A. Para todos os Is, J's e para todos os Is, J's tal que A e J não é zero. Isso aqui fica bem menor do que isso aqui, se a quantidade de zeros for maior do que um certo tanto. Lembra que a gente fez isso também? Aqui, o tamanho da sua matriz é N por N. Esse não tem jeito de você escapar. Você vai ter que guardar cada um, o tamanho da matriz, a dimensão dessa matriz. Não é isso. Não. A dimensão da matriz A é N por N, certo? E nesse caso aqui, a dimensão da matriz B, ela é, nesse exemplo aqui, 3 colunas. Vamos botar. Que letra que nós vamos usar para. Z. Z parece que é de zeros. Z', que é de não zeros, vezes. Não, vai confundir. Vamos fazer o seguinte. Já sei, vamos botar N menos Z, pronto. Porque N menos Z é justamente o número de linhas. Não é N menos Z. N vezes M vezes N menos Z, onde Z é o número de zeros. Então, N vezes N é o número total de elementos da matriz A, menos Z, que é o número de zeros. Então, o resultado dessa subtração é só o que é não zero, vezes 3. Essa é a dimensão de B, concorda? Se não tiver nenhum zero, vamos supor que não tenha nenhum zero, todos são não nulos. Então você vai ter que colocar em B todos os que você já ia colocar em A e ainda gastar mais espaço com os índices. Então não vale a pena. Agora, vamos supor que 99% da matriz é tudo cheio de zero. Então esse número vai ser grande, perto de N vezes M. Esse número vai ser menor que esse. Vamos ver como é que fica. Para valer a pena, você quer que esta dimensão seja menor do que essa, certo? Para valer a pena fazer esparsa, você quer que dimensão de A seja que a dimensão de B seja menor do que a dimensão de A, né? Então, para que você vai fazer em B? Você substitui isso aqui, NM menor do que 3NM menos 3Z, fica que se a quantidade de zeros for menor... Se a quantidade de zeros for menor do que 2NM...
2nm. Se a quantidade de zeros for maior que 2 vezes o tamanho da matriz inteira, então vale a pena. Cadê o 3? Ah, é verdade, passou um 3 para cá, é verdade, era 3z. Faltou um 3 aqui. Faltou um 3 aqui. Se você precisar acumular mais informações aqui do lado da coluna, o que vai mudar é esse tanto aqui, né? Porque o número de linhas que ela tem é sempre o total da matriz original, menos a quantidade de coisas que você não vai colocar porque elas são repetidas, certo? Vezes o tamanho de coluna, o número de colunas que você precisa. Tudo bem? Faz sentido? É assim que... Isso é uma definição decente para o que quer dizer que a matriz é esparsa. Você vê que depende do contexto, né? Para você decidir que ela é esparsa ou não, vale a pena ou não. Mas, em geral, nós vamos estar tratando de problemas onde a porcentagem de zeros é muito, muito maior do que o resto dos valores. Tudo bem? Muito bem. Então, esse é o nosso jeito de fazer uma matriz esparsa. Aí, a gente começou a... Aí a gente começou a trabalhar com essas matrizes. Então, eu vou deixar A aqui no cantinho, que é uma matriz que agora só existe na nossa cabeça. E tem alguns A e J que são não nulos. Vou deixar aqui no cantinho e nós vamos realmente trabalhar com B. Pode trabalhar com B do jeito que está? Pode. Diga. Pode.